Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vindo à nossa sala. Nosso lugar de encontro, de estudo, onde nós estamos aqui juntamente com você, estudando e aprendendo mais da palavra de Deus. Amém. Vamos lá, né? Pega seu papel, caneta, anota tudo aí direitinho, pega sua Bíblia, né? E abra lá em Atos 15, 36. Atos 15, 36. Vamos terminar essa parte do Atos e vamos ver se a gente consegue entrar aí no 16, né, Andresa? Exatamente. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos continuar aqui, como a gente tem dito desde o início aqui do livro de Atos, né? Esse é um manual de como deve ser a igreja do Senhor, de como funciona. A gente teve tantas coisas práticas aqui, né? De como é a estrutura da igreja, como problemas que a igreja tem, como se resolvem essas questões, como vive a igreja, como é a dependência da igreja do Senhor, de Deus, né? Do Espírito Santo. É isso aí, né? Vamos lá, então? Vamos lá. Então, no vídeo passado, a gente terminou ali com aquela questão doutrinária, foi resolvida, vimos ali o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, e Paulo, Barnabé, e agora juntamente com mais duas pessoas que eles enviam junto para voltar para Antioquia com a resposta, com o parecer ali, Judas e Silas, eles foram até Antioquia, levaram aquela carta. A gente falou muito aqui sobre a preocupação, né, de mandar aquilo por escrito, né, Larry? De deixar tudo claro, tudo bem definido, como é que o Senhor Jesus os havia ensinado. E aí, então, esses quatro chegaram ali na igreja de Antioquia, leram, entregaram aquela carta foi lida, ficou tudo resolvido. Vimos ali, então, que, né, a igreja, ela sai vitoriosa mais uma vez, né? A unidade da igreja permanece, a doutrina da igreja permanece. E aí agora passaram algum tempo ali com os irmãos em Antioquia, e aí Judas volta para Jerusalém, Silas fica com eles, e agora nós vamos aqui dar início àquilo que vai começar daqui a pouco, vai dar início ao que daqui a pouco será a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Amém. Vamos lá, então? Então pega a sua Bíblia, abre aí conosco, vamos ler a partir do verso 36, no capítulo 15 do livro de Atos. Vamos lá? Atos 15, 36. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé, alguns dias depois do quê? Alguns dias depois que eles fizeram tudo isso que a gente acabou de dizer aqui, então aí o texto vai dando a sequência. Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Já aqui já fala desse cuidado que a gente vem vendo aí que eles têm, né? Eles não chegaram lá, evangelizaram, depois nunca viraram as costas e nunca mais voltaram. Já é só aqui no capítulo 15, já é a segunda vez que eles estão voltando para esses lugares, né? Então eles vão passar ali, vão lá fortalecer a fé, ver como estão andando aqueles irmãos, se eles entenderam, né? Como eles estão crescendo, sem medo, né? Quantas coisas aconteceram para eles, mas eles querem voltar lá, porque é importante, né? Assim, todos nós, desde eles aqui que levaram a palavra, eles sabem da importância de serem cuidados, alimentados, né? Verdade. Quer falar alguma coisa disso? Não, o interessante, você já comentou, né? Mas é muito interessante isso, né? Eles passaram, pregaram, ensinaram, foram expulsos de alguns lugares, tiveram tantos problemas e tal, mas estão voltando ali, estão levando a palavra de novo, né? Estão vendo como está a situação em cada igreja. Sim. Eu acho que a importância e o cuidado que eles tinham nessa época, Andressa, de estar ali, né? De estar indo atrás, eles colocaram, conversaram, ensinaram, falaram com presbíteros, falaram com pastores ali, né? Pregadores,
e estão voltando. Formaram essas pessoas, formaram, exatamente. Mas estão voltando para dar uma olhada como que está, né? A gente está lendo aqui em 1, 2 capítulos, mas a gente precisa entender que aqui se passaram aí mais de 15 anos. Muito tempo, né? Então muita coisa foi acontecendo ali. Muito bem. Verso 37, então. Barnabé queria levar também João chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e a Cilícia, fortalecendo as igrejas. O que aconteceu aqui então, né? A gente vai se recordar que nos capítulos anteriores ali, houve um momento em que João Marcos não quis mais seguir com eles. O texto não nos fala o motivo pelo qual isso aconteceu. Pode ter se assustado com tantas coisas que ele viu ali acontecerem a Paulo e Barnabé, de repente ele achou que não estava preparado para aquilo, mas enfim, o texto não nos fala. O fato é que ele não deu sequência com Paulo e Barnabé, e agora Barnabé quer trazê-lo de volta. E Paulo imediatamente aqui se recusa a fazer isso. Há aqui uma divergência entre alguns teólogos, né, Larry? Porque nós vamos ver depois, logo aqui na frente em Colossenses, Paulo voltar a falar de João Marcos, falando muito bem dele. Nós vamos ver lá naquela que é a última carta que nós temos do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, já ali nos seus últimos escritos, Paulo diz traga-me João Marcos, ele é importante para o meu ministério. Eu, particularmente, tenho dificuldade com a ideia em que Paulo, nesse momento aqui, era alguém impaciente, não teve muita paciência com os devaneios aqui de um jovem, porque era um jovem, né, João Marcos. Porque a gente acabou de falar, né, só essa primeira viagem foram mais de 14 anos ali. Paulo já tinha uma estrada bem grande, né? Não era aquele Paulo que a gente conheceu lá na sua conversão, que vai para Jerusalém, depois tem que voltar para casa, passa mais 10 anos ali. Eu tenho uma certa dificuldade em entender que Paulo estava errado nesse momento aqui, onde não quis que João Marcos o seguisse. Eu entendo que Paulo sabia que não era o momento dele continuar seguindo. Então, com ele, eu acredito assim, Andresa, que é uma situação muito interessante isso. Eu acho que é um aprendizado para a igreja de hoje, né? Porque muitas vezes o pastor, um presbítero ou qualquer né, um da igreja, por exemplo, talvez ele não esteja ou apto ou não seja o momento de você levá-lo junto. Exatamente. Né? Então eu vejo uma coisa dessa forma, né? O Paulo nesse momento, falo isso porque a Bíblia nos mostra o que aconteceu logo em seguida, né? Que ele chamou ele de volta. Quer dizer, então nesse momento não era a hora. Talvez ele não tivesse preparado, talvez por ser muito novo, né? A gente não sabe exatamente o porquê, né? Que ele não quis que ele fosse junto. Mas eu acho assim, o importante de toda essa passagem, eu vejo o final dela. O final dessa passagem, o final da história, na verdade, nos mostra que logo em seguida ele estava junto de novo, ele mandou chamar ele. Demorou um pouquinho. Demorou. Sim, demorou. Mas o que eu quero entender assim, Andresa, muitas vezes... Há um tempo para todas as coisas. Né? Exatamente, há um tempo. Muitas vezes um irmão talvez não queira ir junto no ministério, não queira acompanhar, sabe? Eu acho que cada um tem o seu momento. Então, eu acho que a gente deve respeitar, deve entender dessa forma, sabe? Porque se você for ler sobre os assuntos que falam sobre ele, aqui falam de um monte de coisas. Mas eu acho que o importante é o aprendizado para nós. Muitas vezes você está no ministério e até olha assim, pô, aquele irmão não seria agora o ideal que ele tivesse aqui com a gente, né? Mas num outro ele vai poder estar junto, etc e tal. Então, e não tem problema nenhum isso. É isso que eu vejo, sabe? Não tem problema isso.
Eu acho que a gente aprende aqui com isso, sabe? Com certeza. Não há problema. O primeiro um vai, um se dá bem, o outro não, né? E a gente nota isso hoje nos nossos dias, né? Existe um ministério tal, você não se afina muito bem naquele ministério. No outro também, né? Mas no outro você já se afina melhor, gosta mais e tal. Eu acho que é mais ou menos por aí. A gente tem que ter um cuidado em não magoar, claro, né? Não magoar os irmãos, não maltratar os irmãos ou coisa parecida, mas aqui nos ensina que logo em seguida, ou um tempo depois, ele volta a chamar ele e tal, e talvez nesse momento que ele chama, ele estava preparado para esse ministério, para seguir junto com ele, e depois a gente vai ver que foi muito bom. O próprio né? apóstolo Paulo nos ensina isso na sua carta aos Filipenses, quando ele diz assim, que cada um viva segundo a medida que tem recebido de Deus. Né? Às vezes a gente quer que aquilo que eu estou fazendo, o outro também faça, que o entendimento que Deus me deu, o outro também tem. Cada um, a gente já falou várias vezes isso aqui, né? O ensino de Deus para nós, o conhecimento de Deus para cada um de nós, ele é progressivo. E isso não tem a ver com hierarquia, isso não tem a ver com ser maior ou ser menor, mas é o tempo de Deus na vida de cada pessoa. Às vezes numa coisa eu tenho um entendimento maior, ele tem um entendimento já em outra coisa que o meu é menor, e assim Deus, Exatamente. Por isso que a gente tem que andar em união. Né? Por isso que a unidade da igreja é importante, porque um vai suprindo a necessidade do outro, vai completando ali. E uma coisa que me chama muita atenção também, que a gente não pode deixar de perceber, é que Paulo, ele não abandona João Marcos, ele deixou com aquele que foi para ele um arrimo, né? Barnabé foi para Paulo uma pessoa importantíssima, né? Se vocês se lembrarem no início de Atos, foi Barnabé que no início da conversão de Paulo apresenta Saulo aos discípulos, que fala de quem ele é, que fala do que aconteceu. Depois, passados aí mais de 10 anos, é Barnabé que vai lá para Tarso buscar Saulo para ser o seu companheiro de ministério. Então, assim, Paulo sabia que ele estava em boas mãos. É verdade. Né? E eu termino nesse ensinamento aqui para mim, que está lá em 2 Timóteo 4:11, que diz assim, Paulo dizendo, apenas Lucas está comigo, traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Né? Ou seja, ele chama depois ele sem problema nenhum. Então é isso que eu digo, eu acho que a gente tem que entender que cada um de nós tem um momento certo. Né? E não é muitas vezes porque alguém não nos aceite ou não queira que nós estejamos juntos naquele ministério, que nós não vamos ficar nós com culpa por causa disso. Né? Temos que entender a soberania. Temos que entender tudo o que Deus nos ensina, não é verdade? E aí aqui então a gente vê que há essa separação, e quando nós estamos falando de homens de Deus que entendem aquilo que Deus tem para eles, não morreu um ministério de um lado, não houve uma briga, pelo contrário, a igreja vence, a igreja caminha. Nós tínhamos uma turma indo evangelizar, agora nós temos duas. Agora a igreja tem duas frentes, agora tem dois braços da igreja e cada um vai para um lado aqui. Consequentemente vai crescendo, sem dúvida nenhuma, né? Então, a Barnabé pega João Marcos e vai para um lado, vai para Chipre, e Saulo agora pega um novo companheiro, Silas, que veio com eles lá de Jerusalém, e vai seguir viagem com ele. Muito bem. Vamos lá? Vamos lá. Vamos entrar então no capítulo 16, verso 1. Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse a sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Voltamos à treta da circuncisão. Exatamente. Já discutimos a respeito também no capítulo passado, né? Que eles estavam levando, inclusive levaram aqui também para todas essas igrejas a carta lá, né? A carta mostrando que não era para fazer isso, que não, né? Que não era não tinha a necessidade da incircuncisão, né? Da circuncisão, não tinha essa necessidade, né? E agora, logo em seguida, ele vem e fala isso, né?
a gente fica, poxa, será No que é? primeiro olhar, a É? gente, o que aconteceu aqui? Acabou de sair a decisão no Conselho de Jerusalém que a circuncisão não era necessária, não era algo necessário para a salvação. Pois é. Mas tem um detalhe, Andressa, lá no versículo 3, capítulo 3, capítulo 16, versículo 3, perdão, né? Que ele fala assim, ó, ele fala, em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado. Então nós temos que entender o que estava acontecendo aqui, né? E o que estava acontecendo, para onde eles estavam indo, para quem que eles iam pregar. Porque agora eles estavam indo não para pregar lá para os gentios, né, Andressa? Eles estavam indo... Ao menos a intenção de Paulo eles iam também, claro, no meio do caminho que eles enfrentarem, encontrarem, eles iam estar trabalhando. Mas o objetivo deles era ir para as sinagogas pregar aos judeus. Entrar a Ásia dentro. Exatamente. E levando... E aí existia um problema. Porque nessa época, esse menino que estava acompanhando ele, a mãe dele era judia, né, Andressa? Paulo queria que acompanhasse, né? A mãe Paulo era queria, judia, exatamente. E o pai grego. E eles nessa época, Andressa, eles tinham isso como... Ele era um mestiço, por exemplo. Então, isso, teoricamente, para o Paulo, vai ser um problema. Eu vou chegar nas sinagogas, eles não vão querer que esse menino entre nas sinagogas. Entendeu? Porque ainda não tinham recebido a palavra de Deus lá, né? Olha só como que é interessante. Ele tinha que se comportar como se fosse realmente um judeu. E o judeu, nessa época, tinha que ter circuncidado. E como o pai dele era grego, a mãe não praticou isso, não é verdade? Então, por isso que o Paulo estava pedindo para ele. Exatamente. Se ele não fosse um judeu circunciso, ele não poderia. Então, por isso que aconteceu isso, sabe? Ele pediu, olha, vamos fazer o seguinte, vai lá, tio, né? Põe uma roupa mais bonita, como se fosse para nós nos dias de hoje, né? Não vai pregar de calção. Vão todo mundo se escandalizar. Né? Põe uma roupa bonitinha, bem organizado e tal, né? É mais ou menos assim, né, André? Porque eles iriam entender, os judeus, que ele era judeu, porque eles aceitavam. O interessante nessa época é o seguinte, mesmo que o pai dele fosse grego e a mãe judia, se ele fosse incircunciso... Circuncidado. Não, se ele fosse incircunciso... Ele não poderia, né? Ele não poderia, mas como ele, né, tinha feito a incircuncisão, então... Acabou. Ele seria considerado como um judeu também. Eles aceitavam dessa forma. Seria considerado um judeu. Exatamente. E é muito interessante também, Larry, como a coerência, né? A gente aprendeu ali no capítulo 15 que não, a circuncisão, assim como qualquer outra prática judaica, não era algo necessário, não era algo adicional para a salvação. Salvação em Jesus, só Jesus na cruz que nos salva. Mas a gente viu naquela carta no Conselho de Jerusalém, onde algumas coisas foram mantidas ali para que se houvesse em respeito ao povo que já estava ali, em respeito às práticas judaicas, para que se houvesse um bom convívio entre as pessoas. E aqui Paulo continua da mesma maneira, né? Porque o texto fala, para que, né? Por causa dos judeus daquele lugar. Então Paulo continua, não há uma incoerência bíblica aqui. Enquanto a circuncisão de Timóteo não era um fator essencial, necessário para que ele fosse alguém, um cristão, para que ele fosse salvo. Não. Mas era para que ele pudesse entrar em alguns lugares, falar com algumas pessoas, né? Para a boa convivência, para o bom convívio. Bom convívio, exatamente. Para poderem ouvir ele falar, né? Muito bem. Isso aí. Então, vamos lá, verso 4. Então, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Isso é muito interessante, né? Quando a gente tem essa prática na nossa vida, essa coerência que a gente está vendo o apóstolo Paulo
ter aqui, né? Ele não disse uma coisa lá atrás, disse uma coisa num lugar e fez outra coisa. Não, ele continua com a sua vida de coerência. E o cuidado com a doutrina bíblica, né? Aquela carta foi levada lá para a igreja de Antioquia, que estava recebendo aquele falso ensino, e agora ela está sendo levada para os outros lugares. Olha a importância desse cuidado com a doutrina, com o ensino que se dá, né? Paulo, onde ele vai passando agora, e com certeza Barnabé e João Marcos foram fazendo a mesma coisa, eles vão levando aquilo ali, vão ensinando aquilo ali para as demais igrejas. E o que acontece quando a gente tem esse cuidado com a doutrina, com o ensino bíblico? A igreja, dia a dia, ia aumentando. Exatamente. E olha como que é, né? Interessante, eles mostravam a carta, né, que tinha acontecido lá, e ali na carta falava, né, que não tinha problema no negócio da circuncisão, né? Como que é rico, né, Andressa, a gente aprender tudo isso. Ao mesmo tempo que você vê que eles entregavam a carta, ele tinha pedido para o irmão ali fazer isso para ser aceito por outras pessoas, quer dizer, um sacrifício que o irmão fez para poder ser aceito pelos judeus, para poder pregar essa palavra, inclusive depois até mostrar essa própria carta. Exatamente. Né? E isso que você falou, Andressa, que eu achei assim fantástico no capítulo 5, no versículo 5, perdão, eu sempre misturo os dois. As igrejas eram fortalecidas na fé. Elas não eram fortalecidas no dinheiro, não eram fortalecidas no que estavam fazendo, mas elas eram fortalecidas na fé. A importância, Andressa, de você pregar a legítima palavra, a verdadeira palavra de Deus, que é isso que é o crescimento, né? Você vê a importância do conhecimento da palavra. Do conhecimento da palavra, né? Porque quando você conhece, você se fortalece na fé, não é verdade? E aí sim, aí você vai crescendo em números, vai crescendo dia a dia, conforme a palavra está dizendo aqui para a gente, né? Mas a importância que ele diz, né? Assim as igrejas eram fortalecidas na fé. Gente, com fé, nada segura um cristão. Um cristão com fé pode ficar tranquilo, né, Andresa? Vamos lá então, verso 6. E percorreram a região de Frígia e Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Uau! O Espírito Santo nos impede de pregar a palavra. O que é isso? Esse é sério. Isso é sério. Muitas vezes, aí você pode ver, lê o 7 também para você ver como que é interessante. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, foram para Troade. Gente, é uma coisa muito interessante isso. Você já se sentiu assim, o Espírito Santo não permitiu você pregar a palavra em algum lugar que você foi, preparou, se organizou, né? Preparou todo o material para chegar lá e pregar, e o Espírito Santo falou: não prega, sai daí. Gente, Andresa, isso é muito interessante, claro que uma pessoa, para entender tudo isso, tem que ser um Paulo e tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento, que tenha intimidade com o Espírito Santo. Porque muitas vezes, Andresa, acontece esse tipo de coisa, o Espírito Santo não permite ou fala para nós não irmos pregar a palavra, nós vamos e culpamos depois o inimigo que aconteceu alguma coisa. Isso é uma coisa que acontece muito e a gente ouve muito, sabe? A pessoa foi a um lugar, recebeu os sinais, porque assim, ó, o Espírito Santo ele sempre vai te dar os sinais daquilo que está acontecendo, né? E se você tiver em comunhão, você pode ter certeza que ele vai dizer: não vai para lá. Gente, olha só com quem que ele está falando. Olha com quem o Espírito Santo falou, Andrés, sabe? Gente, uma pessoa extremamente preparada, uma pessoa extremamente que conhecia profundamente tudo isso. E ele disse: não, simplesmente não vai, muda o caminho e pronto. Quantas vezes nós queremos fazer tantas coisas e nós somos impedidos, e às vezes achamos que Satanás está nos impedindo, nós achamos que, né, não, isso não é de Deus,
ia fazer tal confundimos, coisa. né? Mas muitas vezes o próprio Deus nos impede de fazer alguma coisa. Isso, para mim, é o mais claro do que o coração do homem faz planos, mas a resposta ela vem do Senhor. Paulo fez planos aqui junto com Timóteo e Silas para irem para um determinado lugar. Eles queriam entrar Ásia adentro pregando a palavra, mas esse não era o plano de Deus. Por isso o Espírito Santo nos impede de fazer, mesmo que seja pregar a palavra de Deus. Às vezes aquilo que nós vamos fazer é algo lícito, é algo correto, é algo bom, mas não é aquilo que Deus tem para nós fazermos naquele momento. E Deus dá um jeito de nos impedir de fazer. Por isso a gente tem que estar muito atento àquilo que o Senhor fala no nosso coração. A gente tem que estar muito atento a alinhar a nossa vontade à vontade de Deus e não a de Deus a nossa. Muitas vezes nós perdemos um tempo danado na vida tentando alinhar a vontade de Deus com a nossa, mas é a nossa que tem que se alinhar à vontade de Deus, né? Então a gente precisa estar sempre muito, muito atento aqui. E aí aqui no decorrer do texto a gente vai vendo como que se sucedeu tudo isso. E só assim, fechando nessa parte aí, a importância de tudo isso, a gente consegue entender uma coisa muito interessante, gente, que é assim, desejo do meu coração, né? Desejo do meu coração não significa que seja um plano de Deus. Exatamente. Ainda que seja algo muito bom. Ainda que seja muito bom. Pelo menos não para aquele momento, né? Exatamente. São coisas que nós temos que compreender, gente. Temos que entender. E para entender, só existe uma coisa, é a importância do relacionamento que nós temos com o Espírito Santo na nossa vida. E aí o que a Andressa, fechando com o que a Andressa falou, é confiar nos planos de Deus. Porque os planos de Deus, você pode ter certeza, todas as vezes que Paulo foi, em todos os lugares, mesmo quando foi apedrejado, mesmo quando foi açoitado, ele tinha a direção do Senhor. Por isso que ele saiu, por isso que ele se livrou, por isso que ele seguiu o caminho, Andressa. E por isso que agora ele está voltando lá, que nós lemos ali, tá? Ele está voltando para visitar todos esses lugares. Por quê? Porque ele estava na direção do Espírito Santo. Não é verdade? Vamos lá, verso 9. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, aqui depois de serem impedidos de levar a palavra ali na Ásia, Paulo tem essa visão à noite. E aí aqui nós temos o primeiro indício, aqui nós vamos ter várias vezes aqui no livro de Atos, o indício de quem é o escritor do livro de Atos, Lucas. Aqui a gente vê o tempo verbal da frase ser alterado, né? Lucas até então estava contando a história de outras pessoas e agora ele se inclui no texto quando ele diz assim: imediatamente procuramos partir àquele lugar. Lucas se inclui. Então isso mostra pra gente que nessa viagem aqui quem está indo? Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Lucas está com eles nessa viagem e é Lucas quem está contando essa história aqui pra gente do livro de Atos. Mas o interessante é que aí o que acontece, né, Andressa? Ele tem uma visão. E aí sim, aí ele segue para lá. É mais ou menos assim, gente. É como nós estávamos falando, né? Depende muito da intimidade, né? Mandou, não foram. E a visão que ele tem é a rota contrária ao que ele estava fazendo. E a visão, e aí Deus dá uma visão para ele, o Espírito Santo dá uma visão para ele completamente diferente daquilo que eles estavam seguindo. A importância do relacionamento, não é verdade, André? E aí aqui a gente vai ver eles seguirem agora essa visão. Eu acho que a gente podia deixar isso para o próximo vídeo, aí senão a gente não vai conseguir dar a sequência ali. Mas eu acho que é muito importante de nós estarmos atentos a isso, sabe? As coisas que acontecem. Nós vimos aqui essas situações acontecerem. Primeiro dessa separação de Paulo e Barnabé por conta de João Marcos, o quanto nós temos que estar sempre a momentos, né? Estar preparados para momentos da nossa vida, a tempos para todas as coisas da nossa vida, estarmos atentos à voz do Espírito Santo falando conosco, né? E sabermos aquilo que Deus quer que a gente faça. Estar atento àquilo, estar
ser coerente com a palavra de Deus. Eu não posso falar uma coisa aqui, falar outra contrária em outro lugar, ou viver contrário àquilo que eu estou dizendo, né? A gente está vendo muito isso aqui com a vida do apóstolo Paulo, de se ter uma coerência, de se ter um cuidado com a palavra de Deus, com o ensino bíblico, com o conhecimento da palavra de Deus. Isso é o que nos traz crescimento, isso é o que faz com que a igreja seja fortalecida. E não confundir os nossos planos ou desejos com a vontade do Espírito Santo para nós. Nós temos planos, nós temos desejos, né? Temos que entender com intimidade, com o Espírito Santo, entender se os nossos planos e os nossos desejos são aquilo que realmente Ele quer para nós e para as nossas vidas. Exatamente. Esse é muito importante. Eu acho é uma boa extraindo o texto para nossas vidas de hoje, sabe? Para que nós possamos entender isso, né? Sempre cuidar para não confundir os nossos planos e os nossos desejos, achando que é isso que o Senhor quer. Por isso nós devemos orar, nos colocar na presença de Deus, até nós termos uma resposta, para que saber se realmente é aquilo que o Espírito Santo quer para nós, para nossas vidas. Amém? Amém. É isso mesmo, que a gente possa estar atento a isso a cada dia, né? E eu entendo que o Filho de Deus, ao momento em que ele vê que aquele seu desejo, aquele seu sonho não é aquilo que Deus quer para ele, a nossa oração não precisa ser diferente, sabe? Isso, é tipo assim, Senhor, que a sua vontade seja feita. Se a minha vontade não está de acordo com a sua vontade, ensina-me a viver na sua vontade. E não fazer como muitas vezes a gente faz, que é ficar teimando em fazer a nossa vontade. Nós temos, se é algo que nós precisamos aprender rapidamente a sermos como Jesus, é que várias vezes ele nos diz ali, os evangelhos estão cheios de Jesus falando isso: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Que esse seja o desejo do nosso coração a cada dia. Não fazer a nossa vontade, mas a vontade de Jesus. Que vontade o Senhor tem para nós, né, Andressa? Vivemos aquilo que Ele tem para nós. Que Ele tem para nós. Se preparem aí que na semana que vem nós vamos falar sobre a Lídia, e olha, é muito especial o texto da semana que vem. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem estado conosco em todo o tempo. E sabemos, Pai querido, que o Senhor nos ensina os passos que nós devemos seguir todos os momentos. Por isso, Pai querido, que nós não confundamos os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos planos, que nós não confundamos isso, Pai, com aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor coloque nos nossos corações desejos e que o Senhor nos dê planos, Pai querido, para fazer conforme a Tua vontade. É isso que nós pedimos ao Senhor nessa noite. Desde já, agradecendo ao Senhor, porque sabemos que é o Senhor que faz e que executa todas as coisas. Nós te agradecemos, pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, Andresa? Amém. Vem para a sala. Te esperamos aqui na semana que vem. Vem para a sala.